Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita em furar bolhas para levar informações essenciais a todos. Hoje teremos um bate-papo sobre um tema que parece meio bobo para algumas pessoas, mas que determina a vida conjugal e as crenças de muita gente ainda. A virgindade. De acordo com reportagem publicada ano passado pelo BBC Brasil, o fato de que a relação sexual vaginal não causa alterações ao ímen é reconhecido pela ciência médica há mais de 100 anos. E mesmo assim, ainda é forte dentro de algumas bolhas o mito de que essa membrana se rompe, que o suposto rompimento do ímen teria algum significado. Conversamos com a psicóloga mineira Bruna Bello sobre se o conceito de virgindade ainda tem alguma aplicabilidade no século XXI, como as diferenças de gênero e de percepção também interferem nisso. Afinal de contas, o que é uma pessoa virgem? E isso tem alguma importância? Só ouvindo para descobrir. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o Sexo Explícito e possibilitar que nós possamos melhorar o podcast. Por apenas R$10 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se/Sexo Explícito Podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho e se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir lá e me dar uma nota alta, hein? Eu sofro com as notas baixas naquele aplicativo, consequência do boicote dos puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar lá o seu like nesse episódio, beleza? Então, bora pro episódio! Bruna, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que você faz. Eu sou Bruna, sou aqui de Belo Horizonte, Minas também, sou psicóloga. Trabalho com terapia cognitiva sexual, sou especialista em terapia sexual e terapia cognitiva comportamental. Então, meu trabalho todo está voltado aí para a área da sexualidade e também concluindo após a educação sexual. Meus pronomes são ela e dela. Bacana. Bruna, a gente tá em 2023 e existem hoje em redes sociais, na internet, diversas informações disponíveis sobre sexualidade. Inclusive, o seu Instagram é um trabalho muito bacana. Obrigada. Levando isso em consideração, você acredita que ainda existem tabus relacionados ao conceito de virgindade? Sim, com certeza, né? Eu acho que... Assim, eu costumo dizer, né, até no meu Instagram e tudo, né? Bom, primeiro eu vou dizer que eu sou uma ouvinte aí do Sexo Explícito, né? Eu acho que tem vários conteúdos, vários temas bem interessantes. E eu acho que é muito legal, né? Vocês levarem esse conhecimento, essa informação para mais pessoas, né? E acho que quando a gente fala dessa ideia da virgindade, eu costumo dizer que a gente tá vivendo meio que um paradoxo, né? Então, de um lado, a gente tem uma sociedade que é permissiva, que trata já o sexo, né, dessa forma aí mais explícita, vamos dizer assim, de trazendo mais conteúdos, informação. Só que eu vejo que, por outro lado, dependendo do grupo social, dependendo do grupo familiar, né, tem pessoas que ainda elas carregam muito tabu em relação ao que é o sexo, ao que é a sexualidade, né? Então, pensando nessa pergunta do conceito aí da virgindade, né, eu entendo que hoje em dia, dependendo do grupo de locais, de pessoas que a gente for, a gente vai encontrar pessoas que vão conseguir
conseguir falar sobre o tema abertamente, outras pessoas não, né? E quando eu falo nesse paradoxo, é justamente isso, que vão ter pessoas que vão desejar ter prazer e vão falar sobre o prazer, e aí a virgindade vai ser uma coisa, assim, muito distante, e outras ainda, né, tem grupos sociais ainda que vivem uma repressão, então levam muito mais ali, né, a sério o conceito da virgindade. Bom, acredito que é isso, não sei se respondi exatamente, né, o que você colocou. Bom, e por que você acha que esses grupos ainda existem? Por que ainda existem pessoas que encaram esse conceito de virgindade com seriedade? Então, eu acho que, assim, vai depender muito dessa estrutura familiar, história de vida, valores, né? A gente costuma falar, por exemplo, na clínica, né, nos meus atendimentos, de que os valores de vida da pessoa, né, da religião, do que ela considera importante, o que ela quer fazer com o corpo dela, com quantos anos ela quer ter o sexo ali pela primeira vez, enfim, se é uma coisa, né, programada, é daquela pessoa, né? Então, assim, o nosso papel, né, do lado de cá, enquanto terapeutas sexuais, sexólogos, é levar, claro, a informação científica, né, dizer o que a ciência coloca, mas a gente nunca vai passar por cima dos valores da pessoa, né? Tanto é que a gente tem um conceito na psicologia, né, da humildade cultural. Então, eu imagino que algumas pessoas ainda encaram esse conceito com seriedade, porque talvez imagina que a virgindade é uma coisa importante, ou imagina que o sexo é uma coisa para ser feita depois, ou porque representa alguma coisa muito grandiosa, que ou é depois do casamento, ou é destinado para o relacionamento. Então, eu acho que tem tudo a ver com a ideia do que a pessoa foi construindo, né, sobre o próprio corpo, sobre o que é o sexo para aquela pessoa, o que é o sexo ideal. Só que, por outro lado, eu vejo aí também que tem um quesinho social e cultural maior, né? Porque, assim, muitas vezes a gente, vamos dizer assim, lá de trás, vem de gerações anteriores, mas talvez hoje em dia há grupos que ainda carregam isso, a gente vê o sexo como aquela ideia de contos de fada, perfeição, né? As histórias aí de princesas trazem muito isso, né? Então, vou encontrar um príncipe encantado naquela lógica cis heteronormativa e ter um sexo perfeito na primeira vez. Então, eu acho que talvez ou as pessoas, elas entendem, né, o sexo como uma coisa muito ali fantasiosa e acaba destinando para um momento específico, né, porque quando a gente tem uma coisa que a gente considera muito grandiosa, geralmente a gente reserva, né, um período de tempo ali para aquilo, então vai adiando, ou por questões de vida, de valores do grupo, enfim, religioso, familiar. Então eu imagino que é isso, algumas pessoas vão levar esse conceito mais a sério, talvez até por alguma restrição, por alguma imposição, né, enfim, um valor ali que ela tem para a vida, de que é assim que tem que ser naquele grupo, né? E aí cada um vai entender seu corpo de uma determinada maneira também. Bom, e é interessante porque esse conceito de virgindade é um conceito muito subjetivo, né? O que você acha que a gente pode considerar como sendo uma pessoa virgem nos dias de hoje? Então, boa pergunta, Priscila. Olha, dentro, né, da sexologia, a gente costuma dizer que qualquer atividade sexual ali, né, ela vai constituir a pessoa tá ali fazendo sexo, né? Então, qualquer atividade sexual que as pessoas estão ali com os corpos nus, objetivando prazer, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer um resgate da história de vida sexual, muitas vezes a gente vai querer saber como é que foram os primeiros contatos dessa pessoa, de beijo, carícias, né, abraço, próprio contato consigo mesmo, depois com outras pessoas, mas acho que pensando nos dias atuais, eu acredito que as pessoas levam muito em conta a ideia do sexo penetrativo, né? Então, assim, não fiz penetração, então sou virgem, fiz penetração, não sou mais virgem. Só que, na verdade, às vezes a pessoa ela pode, numa primeira vez, ter feito um sexo oral e não teve penetração e tudo bem, né? E aí ela vai considerar, será então que ela é virgem ainda, né? E aí tem outro ponto também, né? As mulheres lésbicas, homens gays, ou até pessoas que não são adeptas, né, ao sexo penetrativo. Então eu acho que quando a gente está falando, né, na minha visão, da pessoa virgem, uma pessoa que ela não teve uma experiência sexual, seja oral, anal, penetração, né, uma atividade sexual com outra pessoa, né? E aí a gente ainda entra num outro debate. Por quê? E a masturbação, né? O autotoque, será que é considerado sexo ou não? A gente considera, né, que sim, é uma atividade sexual que a pessoa faz ali sozinha, consigo mesmo. Só que muitas vezes, se a pessoa ela não teve uma troca, né, sexual ainda com outra pessoa, né, ou seja, só com o seu próprio corpo, talvez ela vai considerar virgem. Então eu acho que, na verdade, a gente tem vários conceitos de virgindade, né? A pessoa ela pode, por exemplo, se masturbar bastante e nunca ter
tido um sexo com uma outra pessoa. Então, ela é virgem com outras pessoas, né? Ou sei lá, ela já fez ali um sexo oral, penetração, e nunca fez um sexo anal. E aí, de repente, ela pode falar que é virgem de sexo anal, né? Então, eu acho que, hoje em dia, eu vejo por esses dois caminhos, assim, né? Ou a pessoa ela vai considerar a masturbação como atividade sexual, não tendo feito nada, então ela é virgem, né? Não tendo começado essa exploração, ou ela entende que a masturbação é essa atividade, por mais que seja sexual, mais solitária, e a partir de que ela tá trocando uma experiência ali sexual com outras pessoas, independentemente da forma que foi o sexo, se ela não trocou ainda, né, considerada ali essa pessoa virgem, né? Mas a gente sabe que socialmente é muito travado, às vezes, esse conceito da penetração, né? Mas vamos desmistificar já isso. Muitas pessoas, às vezes, elas não fizeram ali a penetração, mas fizeram vários outros tipos de atividade sexual. E é isso. Interessante que você está falando dessa questão, né, dos pontos de vista. E eu acho que o conceito de virgindade também varia muito de acordo com o ponto de vista masculino e o ponto de vista feminino, né? Sim, com certeza, né? Eu acho até que, falando, né, do que eu estava dizendo do paradoxo, dos grupos aí, a gente tem essa perspectiva de gênero e acaba que, assim, hoje em dia, né, eu costumo dizer que a gente teve, sim, avanços, né, nos dias atuais. E aí, quando eu falo hoje em dia, eu tô falando aí de 20, 10 anos, né, recentes, de gerações ali para trás, as nossas avós, os nossos pais, talvez era um pouco mais ali diferente, né, mas ainda assim temos diferenças hoje de gênero, né, só que se a gente for pensar a mulher até pouco tempo atrás, a virgindade era uma coisa mega valorizada, né, e aí o homem não. O ponto de vista masculino é de que o homem ele tem que saber transar, ele tem que saber como que ele vai ser o cara experiente, aquela ideia das masculinidades, né, da caixa dos homens. Então vai ser um homem que, pra ser viril, ele tem que saber transar, e aí ele tem que transar com uma mulher, e aí ele tem que transar bem, ele tem que estar sempre ereto, e a gente não discute, né, o que é o prazer, como que ele vai saber transar bem se ele nem conhece a outra pessoa que vai estar com ele, né, então acho que tem muita questão de gênero ali no meio, né, quando a gente fala no consultório das crenças, né, do autoesquema sexual, de como que a pessoa se vê ali na própria sexualidade, tem muito essa diferença que a gente percebe que vem de uma estrutura social, né, desse ponto de vista feminino, masculino. Então eu acho que talvez no cenário atual vem sendo modificado, sim, mas eu acho que ainda tem essa discrepância e era mais acentuado um tempo atrás, então de que o homem virgem era uma coisa assim, muito distante, né, mas a mulher virgem era como se fosse um objeto até de prazer, né, de desejado, e a gente vê até hoje, né, algumas notícias sobre pessoas que tentam ali reconstituir o ímen para poder ali ter uma experiência como se fossem virgem, e aí a gente ainda aprende a virgindade como se fosse só uma membranazinha que é o ímen, né, que é uma outra polêmica. Mas eu acho que sim, Priscila, né, tem essas diferenças, que é essa questão do gênero, que é essa construção social, né, tá sempre acontecendo e que a gente também é ativo nessa construção, a gente quanto sociedade civil, né. Sim, e falando um pouquinho desses grupos, né, que enxergam a virgindade de uma forma mais conservadora, existem movimentos religiosos que a gente sabe que incentivam casais a não praticarem sexo antes do casamento. Na sua opinião, qual pode ser o problema de um casal se casar sem ter feito sexo? Então, eu acredito que, assim, talvez o maior problema, né, seja, acho que a desinformação. Assim, não que o casal que não tenha feito sexo não tenha informação, tá? Eu acho que vai depender primeiro, né? Acho que vai depender primeiro de cada casal, é um processo singular. Mas, diante, né, o que você falou, talvez é muito mais ligado a esses movimentos ali religiosos ou restritos que vão incentivar essa prática do não sexo, né, antes do casamento. E aí o que acontece é que muitas vezes isso é carregado com repressão de outros fatores, né? Então, é bem aquela ideia estereotipada do tipo, eu não me relaciono com ninguém antes, também não, às vezes nem tem trocas ali de beijos, carícias, nada. E aí eu vou encontrar uma pessoa com valores parecidos, enfim, para ter um relacionamento, e daí a gente vai fazer sexo. E aí qual é o problema disso, né? É que a pessoa ela vai chegar lá achando que o amor e que o afeto e que essa escolha do relacionamento, ela vai se sobrepor e por si só ela vai gerar prazer. E na verdade a gente sabe que amor e sexo são coisas diferentes. Se eles andarem juntos, ótimo, tudo bem, né? Mas é um grande mito sexual também que a gente tem, de que porque eu amo a minha parceria, eu vou necessariamente saber como excitá-la, saber como gerar prazer na outra pessoa.
E aí eu acho que esse que é o grande problema, né? Se esse casal chega nesse momento sem ter feito sexo e se não ter uma informação antes, né, do que é o corpo humano, das formas de se excitar, de que é uma coisa que dá para ser explorada, né? Porque muitas vezes vem carregado dessa restrição, então às vezes nem teve acesso a essa informação porque não era permitido, né? Aqui dizendo numa visão mais estereotipada mesmo. Mas, mesmo se não for estereotipada, eu acho que a ideia é esse mito de que só porque se ama, porque tá em relacionamento, vai dar bom. E aí, um monte de expectativas, né, são ali frustradas naquele momento. Então, eu acho que esse casal entender que eles estão começando a vida sexual. Eles podem ter começado a vida afetiva, né, mas a vida sexual tá começando. E aí, entender por quê, né? Entendendo aí um casal que as duas pessoas, né, não fizeram sexo antes, né, com nenhuma outra parceria, então as duas pessoas, elas estão ali virgens naquele processo. E aí elas vão precisar se redescobrir, né? Então aí eu acho que é importante essa informação. Inclusive no consultório mesmo, já tive pessoas que eu atendi individualmente que estavam nesse caso. Na verdade, uma das pessoas já tinham tido um relacionamento sexual anteriormente ao casamento e a outra não. E aí chegou no momento que, assim, não tava rolando, não tava dando certo, não tinha prazer, não tinha desejo. Por quê? Porque não tinha ali esse conhecimento, essa informação, a pessoa não conhecia também o próprio corpo, os pontos de prazer. Então eu acho que esse casal entender que eles podem conversar, né? Eles podem descobrir ali a forma e resgatar o que talvez eles não fizeram antes, mas a partir daí, né? Entender. E aí tem um outro ponto que eu até comentei um pouco nas outras perguntas, né? Essa ideia das crenças que a gente carrega socialmente. Então, se esse casal ainda chega, né, ali na hora do sexo, carregado de crença do tipo, eu tenho que saber transar, eu tenho que transar bem, e aí o transar bem, o que é o transar bem, né? Eu sei o que a pessoa gosta, eu sei o que dá prazer pra essa pessoa. Se eles nunca fizeram sexo antes, eles vão descobrir juntos. Então, eu acho que essa é a ideia, né? O problema vamos dizer assim, levar essa atividade sexual baseada lá nos mitos, né? Que foram criados até então. Mas é possível resgatar um caminho aí. Com certeza, se as pessoas elas não se relacionam, elas pelo menos precisam ter um bom canal de diálogo e de conversa sincera sobre isso, né? Exato. Porque senão fica parecendo que o outro precisa deduzir o que eu gosto, né? E aí vai chegar um casal lá com duas pessoas que nunca tiveram trocas sexuais antes, tô aqui supondo que também não tiveram com outras pessoas, né? E aí vão ficar duas pessoas sem saber o que fazer, como excita, o que gera prazer, e se ainda não tem essa informação, né, da resposta sexual humana, de como que acontece, eles vão totalmente baseado em mitos, né? Então acho que é legal ter essa troca, ter essa comunicação e ir se descobrindo mesmo. Interessante. Bom, você saberia dar pra gente alguma dica de filme, série de TV ou livro que debata de forma saudável essas questões relacionadas à virgindade? Bom, eu me lembrei aqui, tem assim, não sei se vai ser exatamente discutir sobre os temas da virgindade, né? Mas eu gosto muito de uma série que ela é bem famosa, né? Talvez outras pessoas já possam ter indicado, que é o Sex Education. Particularmente sou fã aí, porque eu acho que é uma série que retrata, assim, vários aspectos, né, da sexualidade. Então, acho que vai retratar tanto a parte ali de uma pessoa que tem desejo, uma pessoa que não tem, tem a história ali da escola, né, como que é visto a orientação sexual, como que é visto o início da atividade sexual também, do personagem. Então, eu acho que é bem legal essa série. E lembrando que a sexualidade não resume somente a sexo, né? Então, eu acho que é legal essa ideia de conhecer o próprio corpo, conhecer os prazeres, né? Então, eu acho que talvez a gente possa consumir esses conteúdos, né? Que tenham ali como sexualidade como um todo. E aí, fazendo as nossas reflexões sobre a virgindade, né? Então, eu me lembrei dessa série. Tem uma outra também que chama Sexify e retrata a história de 3 meninas que eu não me recordo agora se acho que elas estão na faculdade, alguma coisa assim. Tem um contexto também universitário ali. Não me lembro se fala da virgindade. Eu acredito que uma das personagens sim. Mas eu acho que é bem legal esse enredo, sabe? É divertido de assistir. Acho que essa é mais curtinha do que Sex Education. Então recomendo para quem quiser, enfim, ver e poder trabalhar essas questões, né? Porque a gente sempre associa, né, a virgindade e aí vão ter outros conceitos atrelados, né? Como que é a história de vida dessa pessoa, como é que foi a educação sexual. Então a gente vê muito nítido isso quando tem esses personagens, né, que trazem. Agora tem um filme clássico também, que é mais antigo, inclusive eu já assisti ele há muito tempo, preciso rever, que é o Virgem de 40 Anos, né, que é um filme divertidíssimo. Então acho que é legal também
pra gente, enfim, debater essas questões aí. E eu acho que muito mais do que as indicações é esse debate que vem depois, né? Mas eu acho que Sex Education, Sexify, Virgem de 40 anos... Livros em si, não tô lembrando de nenhum específico agora, porque tem muitos livros, né, que eu leio de sexualidade, mais científicos e tudo. Mas tem um até que a gente pode utilizar ali, que pode até ajudar aí para esses casais que estão começando, né, essa vida sexual juntos, que é o Descobrindo o Prazer. Ele é um livro que ele traz muitas técnicas de terapia sexual, da sexologia lá do século XX, tá? Então, assim, não é uma coisa que a gente vai ficar preso àquelas técnicas, né? Até porque dentro do meu trabalho a gente trabalha muito também a parte cognitiva, os pensamentos, né, as emoções, mas ele traz muitas atividades interessantes, né, sobre o prazer, enfim. Eu acho que é bem legal. E vou fazer meu merchan também aqui. Eu tenho um livro também que chama A Ciência do Sexo, manual integrativo sobre sexualidade, relacionamentos, intimidade e desejo. Ele foi lançado em dezembro do ano passado. O projeto ia ser só uma versão de um e-book, mas ele também tem livro físico. É uma editora aqui de Belo Horizonte, a TC, Centro de Saberes. E ele foi lançado junto em parceria com a Renata Saldanha, que foi minha professora queridíssima na faculdade. Não é um livro que trata só dessas questões, tá? De virgindade, mas ele tem ali vários conteúdos de sexualidade que eu acho que pode agregar bastante para quem quiser, né, mais também sobre esse conteúdo, inclusive desses mitos aí relacionados à virgindade. Só dicas sensacionais, adorei. Acredito que a gente chegou num ponto da conversa que talvez as pessoas que são defensoras da virgindade ou são um pouco mais puritanas devam estar pensando, nossa, mas que absurdo isso que elas estão falando e tal. Eu acho que essa questão da virgindade é uma questão muito pessoal, né? O que a gente pode dizer para pessoas que são mais puritanas, que defendem esse conceito de virgindade a qualquer custo? Então, acho que meu recado, né, para essas pessoas é assim, cada um, né, como eu estava dizendo, cada um vai ter um valor de vida, vão ter coisas que considera importante, né? Então, tudo bem se você achar que a virgindade é um valor importante para você, tudo bem se você entender que sexo é só depois do casamento, ou sei lá, depois dos 18 anos, ou na hora que desejar, né? Mas acho que a ideia é, como eu estava dizendo também, entender que sexualidade não é só falar de sexo, né? Não é só falar de atividade sexual. Então, a sexualidade, ela também começa desde quando a gente nasceu, né? Quando a gente aprende afeto, quando a gente aprende a comunicar com outras pessoas numa linguagem tanto verbal quanto não verbal. Quando a gente conhece o próprio corpo, a diferenciação do meu corpo com da outra pessoa, os prazeres. Então, assim, se, né, seja uma pessoa defensora da virgindade, tudo bem, mas você pode trabalhar a sua sexualidade, né? Conhecer ali o que te dá prazer na vida, e não só prazer sexual, mas prazer como um todo, desejo, né? O gozar a vida aí, que é o lema de vocês, né? Então, assim, se tocar, se conhecer, ter momentos prazerosos, e acredito que entender também que se você que defende a virgindade, ok, mas você não pode também sobrepor esse valor para que todas as pessoas sejam iguais, né? Porque cada um vai decidir o que faz com o próprio corpo. E eu acho que muito mais do que defender a virgindade pela restrição e pela repressão, é dar a informação, porque aí sim essa pessoa vai escolher. Então, bom, se você quer fazer sexo, que faça um sexo seguro, um sexo protegido, né? Contra STs, que seja prazeroso também, né? Porque também a gente fala muito de ST e gravidez e esquece de falar do prazer, né? E aí fica parecendo que o sexo é uma coisa super ruim que vai acontecer. E, na verdade, é dar essa informação. Entender que a sexualidade é muito mais além disso, né? Como eu estava dizendo. Então, jovens, adolescentes, crianças também vão precisar aprender, né? Sobre o espaço, sobre consentimento, sobre o que é permitido no seu corpo, o que não é. Então, gente, se você aí que está escutando é defensor da virgindade, tá tudo bem, tá? Mas entenda que sexualidade faz parte do mundo e que você vai precisar entrar nessas conversas, que você vai precisar entender que é importante para as pessoas e que falar de sexo e de sexualidade não é incentivar as pessoas a fazerem sexo. Inclusive, vou deixar um bônus aqui, que a gente tem pesquisas que mostram que os jovens e adolescentes que tiveram acesso à informação sexual, por estatística, eles iniciaram a vida sexual mais tarde. Então, assim, a informação é nossa aliada, tá? Para você também aí que defende a virgindade a qualquer custo, entenda que sexualidade atravessa também a existência de todos nós. Inclusive, né, nascemos aí de como, né, de momento de prazer,
prazer, né? Assim que a gente espera. Então eu acho que é isso, cultivar mais momentos de prazer do que de sofrimento e de dor, né? Então trazer as coisas boas que o sexo também possa nos oferecer e gozar a vida. Acho que é isso, Priscila. Excelente recado. Sensacional. Bom, Bruna, quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. E eu queria te pedir para você fazer mais merchan seu, deixar suas redes sociais, caso você queira continuar essa conversa em outros espaços. Claro. Bom, primeiro vou agradecer, Priscila, pelo convite, né? Fiquei muito feliz. Eu sou ouvinte, né, de podcast, eu adoro, e principalmente sobre sexualidade, né? Então foi uma honra ter sido convidada para poder também dar essa participação aqui para vocês. E vou deixar o meu Instagram, quem quiser continuar esse papo por lá, @Reflexualidade Bruna Bello, tá? Ai, Bruna, como é que escreve isso? Eu vou ditar para vocês, vou soletrar para vocês aí, quem estiver ouvindo. REFLEXUALIDADE Bruna Bello. É uma mistura de reflexão com sexualidade, né? Vocês captaram a mensagem. Então, @Reflexualidade Bruna Bello é o meu Instagram. Eu acho que por lá é um bom norte, que vocês conseguem encontrar por lá link que vocês direcionam para os meus outros serviços, por exemplo, para marcar terapia, para marcar eventos, e até mesmo para encontrar o livro, né, que eu falei, que está à venda. Tem alguns cursos também que tem lá no Instagram. De lá também vocês conseguem direcionar para a minha página, que é o site que tem o mesmo nome, tá? Então eu acho que é um bom norte para vocês encontrarem um pouquinho aí do recorte do meu trabalho nas redes sociais. E, né, se quiserem também continuar debatendo, podem me chamar por lá. Sensacional, também foi um prazer enorme para mim conversar com você, Bruna. Ai, que ótimo. Obrigada, Priscila, e obrigada a todas as pessoas aí que estão nos ouvindo. Valeu. Você está ouvindo um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts. Se toca. Bom, não é demais lembrar que a ONU e a OMS consideram que os testes de virgindade, aquele exame vaginal para verificar se o ímen está intacto, são uma violação dos direitos humanos. Então, se por acaso você, ouvinte, fizer parte de alguma bolha conservadora ou souber de alguém que tenha passado por isso, saiba que é crime submeter qualquer pessoa a esse tipo de procedimento. Infelizmente, esses testes de virgindade continuam sendo praticados em mais de 20 países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. Também ainda é comum consultórios de procedimentos estéticos oferecerem a famigerada himenoplastia, procedimento cirúrgico que teoricamente faz a reparação do ímen, mesmo que ele não esteja rompido. Por isso, a minha dica de hoje é a matéria da BBC Brasil que eu citei no começo desse episódio, de título Virgindade, o mito do ímen rompido que persiste no século XXI sem base científica. Nessa reportagem da BBC, muitas informações interessantes sobre o ímen e por que ele não pode ser considerado parâmetro de qualquer tipo. Além disso, uma importante reflexão sobre como esse conceito de virgindade acaba sendo uma construção social cujo objetivo é controlar o corpo de mulheres. O link para esta reportagem estará na descrição deste episódio lá no nosso site, sexoexplicitopodcast.com.br. E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonistas
protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram @VozAtivaProd. Quer ser o meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso Apoia-se em apoia.se/Sexo Explícito Podcast e pelo Pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast@gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de junho: André Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no @Sexo Explícito Podcast. Você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!